Meu nome é Sara. Tenho 67 anos. E esta história ainda faz meu coração disparar quando a conto. Durante toda a minha vida fui uma mulher reservada, daquelas que prefere observar a ser observada. Trabalhei como contadora por mais de 4 décadas em Ribeirão das Flores, uma cidade pacata no interior de Minas Gerais, onde todos se conhecem pelo nome e sobrenome. Cresci entre números, balanços e declarações. E talvez por isso mesmo sempre tive esse olhar atento para detalhes que muitos deixam passar. Foi essa atenção aos pequenos sinais que salvou minha vida. Depois de me aposentar aos 65 anos, achei que finalmente poderia desfrutar daquela tranquilidade que tanto sonhei durante os anos de trabalho intenso. Imaginava meus dias divididos entre cuidar do meu jardim de rosas no quintal da casa que herdei da minha mãe, fazer biscoitos de canela para minha netinha Júlia e aproveitar os serões tranquilos ao lado do meu marido Antônio, com quem dividi 45 anos da minha vida. Antônio sempre foi um homem trabalhador. Enquanto eu lidava com números no escritório de contabilidade no centro da cidade, ele construía sua reputação como um dos melhores mecânicos da região. A oficina Cardoso, como todos conhecem, está na Avenida Comercial há mais de 3 décadas. Ali, entre graxa e ferramentas, meu marido ganhou a confiança de praticamente toda a cidade. Seu Antônio não engana ninguém, diziam os clientes satisfeitos. Mal sabiam eles. Mal sabia eu. Nossa rotina era simples e previsível. Ele saía às 7 da manhã para a oficina. Voltava para o almoço que eu preparava pontualmente às 12. Retornava ao trabalho e chegava em casa por volta das 6 da tarde. Sempre com aquele cheiro característico de óleo de motor que, por mais que ele se lavasse, nunca saía completamente das suas mãos. Nos finais de semana, recebíamos a visita do nosso filho único, Gabriel, que trabalha como gerente no Banco Progresso, junto com sua esposa Débora e nossa netinha Júlia, de apenas 6 anos. Débora entrou para nossa família há 8 anos. Quando Gabriel a apresentou, confesso que tive minhas reservas. Ela era uma advogada ambiciosa, daquelas que falam olhando nos olhos e sempre parece estar calculando alguma coisa. Mas com o tempo, achei que minha impressão inicial estava errada. Ela se mostrava atenciosa, trazia presentes nas datas certas, ajudava a servir o café nos almoços de domingo e sempre me consultava sobre as decisões relacionadas à educação de Júlia. A senhora tem tanta experiência, dona Sara. Ela dizia com aquele sorriso que agora sei que era falso como nota de R$3. A vida seguia seu curso tranquilo até aquela quinta-feira de abril. Era um dia ameno, típico do outono mineiro, com um céu azul que parecia pintado à mão. Resolvi fazer uma visita surpresa à casa de Gabriel e Débora. Júlia havia me dito no domingo anterior que tinha feito um desenho especial para mim na escola. E pensei em aproveitar para buscar o desenho, e talvez levar alguns dos pães de queijo que meu filho tanto gosta. Peguei meu Corsa prata, aquele mesmo que comprei quando me aposentei como um presente para mim mesma, e segui pelas ruas arborizadas de Ribeirão das Flores. O trajeto de 15 minutos entre minha casa no Jardim das Acácias até a Vila Nova, onde meu filho mora, é um dos meus favoritos. Passo pela Praça Central, contorno a Igreja Matriz com seu relógio que marca o tempo da cidade há mais de um século e sigo pela Avenida das Palmeiras até chegar na rua IP Amarelo, onde fica a casa deles. Foi quando virei a esquina que meu mundo começou a desmoronar. Estacionado em frente à casa de Gabriel, estava o Fiat Strada Prata de Antônio. Aquele adesivo da oficina no para-choque traseiro era inconfundível. Diminuí a velocidade, sentindo um aperto no peito. O que ele está fazendo aqui? Pensei. Antônio deveria estar na oficina àquela hora. Ele sempre reclamava do movimento nas quintas-feiras, dizia que era o dia que mais apareciam clientes querendo resolver problemas para não comprometer o final de semana. Estacionei meu carro algumas casas adiante, tomada por aquela intuição que não sabemos explicar, mas que raramente nos engana. Desci do carro com o coração acelerado e caminhei lentamente até a casa. A cortina da sala estava parcialmente aberta, criando uma fresta por onde eu podia ver o interior sem ser notada. E foi por aquela pequena abertura que vi meu marido sentado confortavelmente no sofá da sala, não com aquela postura tensa de quem resolve problemas mecânicos, mas relaxado,
com as pernas cruzadas, como quem está em território familiar. Ao lado dele estava Débora, minha nora, com uma pasta de documentos aberta sobre a mesa de centro. Eles conversavam em tom baixo, cúmplice, ocasionalmente trocando sorrisos que nunca havia visto antes. Aproximei-me um pouco mais, tentando escutar o que diziam. Foi quando ouvi as palavras que gelaram meu sangue. "Tem certeza que não há outro jeito?" perguntou Débora, mexendo nos cabelos loiros de um jeito que nunca havia percebido antes, íntimo e confiante. "É a maneira mais segura", respondeu Antônio com uma frieza que me cortou como uma lâmina. "Sara não vai suspeitar de nada quando oferecermos o morango do amor no aniversário dela. Vai parecer um problema cardíaco. Ninguém vai desconfiar." Tive que me segurar no parapeito da janela para não cair. Meus joelhos tremiam tanto que pensei que fossem ceder. Não estava apenas ouvindo uma conversa sobre traição ou divórcio. Eles estavam planejando me matar. A realização caiu sobre mim como um balde de água gelada. "E quanto tempo leva para fazer efeito?" continuou Débora, folheando alguns papéis que pareciam receitas ou instruções. "De acordo com as pesquisas que fiz, entre 1 e 2 horas. Tempo suficiente para estarmos longe quando acontecer", explicou Antônio, como se estivesse falando sobre o tempo que um bolo leva para assar no forno. "E depois?" perguntou ela, com um tom quase ansioso. "Como ficamos com o dinheiro e a casa?" "A casa está no nome dela, mas como somos casados em comunhão universal, tudo passa automaticamente para mim. Depois, é só esperar um tempo decente e podemos finalmente ficar juntos oficialmente." "E Gabriel? Ele não vai suspeitar de nada?" Antônio deu uma risada baixa que nunca havia escutado antes. "Gabriel só enxerga aqueles números do banco dele. Quando ele finalmente perceber, já teremos organizado tudo. Ele pode até contestar, mas com você sendo advogada, sabemos exatamente como fazer para que ele não consiga nada." Senti um gosto amargo na boca, uma mistura de bile e decepção. 45 anos de casamento reduzidos a um plano frio para me tirar do caminho. O homem com quem compartilhei minha vida, que segurei a mão durante a morte dos meus pais, que esteve ao meu lado quando Gabriel nasceu, agora planejava me envenenar com uma sobremesa em meu próprio aniversário. E minha nora, a mãe da minha netinha, era sua cúmplice e amante. Afastei-me da janela com cuidado para não fazer barulho. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções. Voltei para meu carro como se estivesse em um sonho, ou melhor, um pesadelo. Sentei atrás do volante, as mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Dirigi automaticamente até o Parque Municipal, aquele mesmo lugar onde costumava levar Gabriel quando criança para alimentar os patos no lago. Sentei-me em um banco afastado e deixei as lágrimas virem. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Havia raiva ali também. Uma indignação que crescia no meu peito como uma chama. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira sendo a esposa dedicada, a mãe presente, a avó carinhosa, eu descobri que não apenas estava sendo traída, mas que minha própria família planejava meu assassinato. Quando finalmente consegui me acalmar, percebi que tinha 2 escolhas. Poderia me entregar ao desespero e à dor da traição, ou poderia lutar. E se tem uma coisa que aprendi em 4 décadas trabalhando com números e balanços, é que sempre existe uma solução, mesmo para os problemas que parecem impossíveis de resolver. Só era preciso olhar para eles de outro ângulo. Sequei as lágrimas, respirei fundo e decidi que não seria vítima dessa conspiração. Se eles queriam jogar esse jogo sujo, iriam descobrir que uma senhora de 67 anos pode ser muito mais esperta e determinada do que jamais imaginaram. Peguei meu celular e comecei a gravar um áudio para mim mesma, registrando tudo que havia acabado de testemunhar. Cada palavra, cada detalhe, enquanto ainda estava fresco na memória. Morango do amor, eles chamavam. A sobremesa que seria minha sentença de morte. Mal sabiam eles que aquela receita se tornaria o instrumento da minha vingança. Ou melhor, da minha justiça. Você está pensando que eu iria correndo para a delegacia denunciar os 2? Que gritaria e faria um escândalo? Não. Quando se lida com serpentes, é preciso ser mais astuto que elas. E eu já tinha o esboço de um plano formando-se na minha cabeça.
Fiquei alguns minutos ali, organizando meus pensamentos e acalmando meu coração. Nos dias seguintes, eu precisaria estar mais atenta do que nunca. Observar cada movimento deles, cada palavra, cada gesto. Precisaria fingir que não sabia de nada, que continuava sendo a mesma Sara de sempre, confiante e despreocupada. Seria o papel mais difícil da minha vida, mas eu estava determinada a interpretá-lo com perfeição, porque agora não era apenas sobre mim. Era sobre proteger meu filho Gabriel e minha netinha Júlia dessa teia de mentiras e traições. Fiquei paralisada ali, do lado de fora da casa, com as pernas tremendo e o coração disparado. "Tem certeza que não há outro jeito?" perguntou Débora, minha nora, com aquela voz que eu nunca havia escutado antes, fria e calculista. "É a maneira mais segura", respondeu meu Antônio, meu marido de 45 anos, com quem eu compartilhava uma vida inteira. "Sara não vai suspeitar de nada quando oferecermos o morango do amor no aniversário dela. Vai parecer um problema cardíaco. Ninguém vai desconfiar." Tive que me segurar no parapeito da janela para não cair. Não estava apenas ouvindo uma conversa sobre traição ou divórcio. Eles estavam planejando me matar. Meu próprio marido e a esposa do meu filho único. As duas pessoas que eu jamais imaginaria capazes de algo tão monstruoso. "E quanto tempo leva para fazer efeito?" continuou Débora. "De acordo com as pesquisas que fiz, entre 1 e 2 horas. Tempo suficiente para estarmos longe quando acontecer", explicou Antônio, como se estivesse falando sobre o tempo que um bolo leva para assar. A naturalidade com que discutiam minha morte me deixou atordoada. Eles não falavam com raiva ou ódio, o que talvez fosse mais compreensível, de alguma forma distorcida. Não, eles conversavam como quem planeja uma viagem de férias, calculando tempos, discutindo detalhes práticos, antecipando possíveis obstáculos. Voltei para meu carro sem fazer barulho, dirigindo automaticamente até o parque municipal, onde sentei em um banco afastado e chorei como nunca havia chorado antes. O parque estava tranquilo àquela hora, com apenas alguns aposentados alimentando os pombos e mães empurrando carrinhos de bebê pelos caminhos de pedra. Ninguém notou a senhora de cabelos grisalhos soluçando sozinha, com o mundo desabando ao seu redor. Enquanto as lágrimas escorriam, imagens de toda uma vida passavam pela minha mente. O dia em que conheci Antônio, num baile da igreja matriz há 47 anos. Ele, um rapaz magro de 20 anos, com um sorriso tímido e mãos já calejadas do trabalho na oficina do pai. Eu, uma jovem contadora recém-formada, orgulhosa do meu diploma e cheia de sonhos. Nosso casamento simples. A lua de mel em Poços de Caldas. A alegria quando descobrimos que eu estava grávida de Gabriel. As noites em claro com o bebê doente. Antônio esquentando água para a compressa enquanto eu ninava nosso filho. A primeira casa alugada. Pequena demais para nossos sonhos. Grande demais para nosso orçamento apertado. Os sacrifícios para pagar os estudos de Gabriel. As festas de aniversário simples, mas repletas de amor. A tristeza compartilhada quando perdemos meus pais. A alegria quando herdei a casa do Jardim das Acácias, onde construímos tantas memórias. Como era possível que depois de tantos momentos, depois de uma vida inteira compartilhada, ele pudesse planejar minha morte com tanta frieza? E Débora, que eu havia recebido em minha família como uma filha, a quem ensinei as receitas favoritas de Gabriel, para quem dei conselhos sobre maternidade quando Júlia nasceu, como podia conspirar para me eliminar? O dinheiro, a casa, valiam mais que tudo isso? O pior de tudo era pensar em Júlia, minha netinha de apenas 6 anos. Que tipo de futuro teria a menina, criada por 2 pessoas capazes de tamanho mal, e Gabriel, meu filho, sempre tão dedicado ao trabalho, tão confiante na esposa que escolheu, seria capaz de enxergar a verdade algum dia? Naquele momento, enquanto as últimas lágrimas secavam no meu rosto, senti algo mudando dentro de mim. A dor ainda estava lá, profunda e lancinante, mas junto com ela vinha outra coisa: determinação. Não permitiria que aqueles 2 destruíssem não apenas minha vida, mas também a de meu filho e minha neta. Eles me subestimaram, achando que era apenas uma idosa indefesa, fácil de manipular e eliminar. Mostrariam a eles o erro que cometeram.
Respirei fundo, enxuguei o rosto com o lenço bordado que sempre carrego na bolsa e comecei a pensar. 4 décadas lidando com números e contabilidade me ensinaram a analisar problemas com metodologia. O primeiro passo seria reunir mais informações, confirmar o que havia ouvido, descobrir detalhes do plano deles. Voltei para casa com cuidado redobrado. Não poderia deixar que Antônio percebesse qualquer mudança no meu comportamento. Quando ele chegou da oficina naquela tarde, sorri como sempre fazia. Perguntei sobre o dia dele. Servi o jantar que havia preparado mais cedo. Cada movimento meu era um ato calculado, uma performance dolorosa. O movimento na oficina esteve bom hoje? Perguntei casualmente enquanto servia o arroz com feijão, batata e bife que ele tanto gostava. Normal para quinta-feira, respondeu ele, mastigando lentamente. Teve aquele problema com o carro do Sr. Azevedo que levou a manhã toda para resolver. Mentira! Ele havia passado a manhã na casa do meu filho, planejando minha morte com minha nora. A facilidade com que as mentiras saíam da boca dele me assustava. Por quantos anos ele vinha me enganando assim? E amanhã tem muitos carros agendados? Continuei, mantendo o tom desinteressado de sempre. Alguns, ele disse, tomando um gole de água. Mas nada que eu não possa dar uma escapada na hora do almoço. Estava pensando em passar na loja de ferragens do centro. Preciso comprar algumas peças novas. Outra mentira, sem dúvida. Me perguntei se ele iria encontrar Débora novamente. Será que tinham um caso há muito tempo? Como nunca percebi? Ou será que a aproximação era recente, motivada apenas pela ganância, pelo desejo de colocar as mãos no meu patrimônio? Durante os dias seguintes, mantive meus olhos e ouvidos bem abertos. Comecei a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Antônio passava mais tempo no celular, sempre se afastando para atender chamadas. O cheiro de colônia cara que raramente usava antes. Pequenas ausências que justificava com desculpas cada vez mais elaboradas. Na terça-feira da semana seguinte, esperei que ele saísse para o trabalho e comecei minha própria investigação. No nosso quarto, no fundo da gaveta onde ele guardava meias e cuecas, encontrei um segundo celular, desses pré-pagos simples. A senha era fácil de adivinhar. A data de inauguração da oficina. Números que ele usava para tudo. As mensagens trocadas com Débora não deixavam dúvidas sobre o caso dos dois, que aparentemente já durava alguns meses. Mas o mais perturbador estava em um aplicativo de notas. Detalhes sobre plantas tóxicas, métodos de extração, dosagens letais. Havia referências a um tal de composto T, que, segundo as anotações, era indetectável em autópsias de rotina e causava sintomas semelhantes a um ataque cardíaco. Meu sangue gelou ao ler aquelas palavras escritas pela mão do homem que dormia ao meu lado há mais de 4 décadas. Fotografei tudo com meu próprio celular, tendo o cuidado de deixar tudo exatamente como encontrei. Depois, fui ao escritório improvisado que Antônio mantinha na garagem. Ali, escondido dentro de um manual velho de mecânica, encontrei um caderno de anotações detalhadas. Nas últimas páginas, destacada com caneta vermelha, estava a receita do tal morango do amor. Uma sobremesa aparentemente inocente, mas que conteria o veneno que planejavam me dar no meu aniversário de 68 anos, que aconteceria em menos de 2 semanas. A receita parecia normal: morangos frescos, creme de leite, açúcar, chocolate branco derretido. Mas havia anotações nas margens sobre adicionar algo chamado extrato especial em determinada etapa do preparo. O caderno também continha uma lista de sintomas e tempos: 15-20 miniro-sonolência, 40-60 minor-confusão e tontura, 60-90 minor-dificuldade respiratória, 90-120 minor-parada cardíaca. Eles haviam calculado tudo, cada minuto do meu sofrimento, cada etapa da minha morte. A frieza daquelas anotações me deu náuseas. Tive que correr para o banheiro, onde vomitei o café da manhã que mal havia conseguido engolir. Depois de lavar o rosto com água fria, olhei no espelho. O rosto que me encarava parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Olhos vermelhos, pele pálida, uma expressão que misturava horror e descrença. Mas havia algo mais ali também, um brilho determinado que não via há muito tempo. Vocês não vão vencer, sussurrei para meu reflexo.
Não dessa vez. No dia seguinte, decidi visitar Gabriel e Débora novamente. Precisava confirmar mais algumas peças do quebra-cabeça e, principalmente, ver minha netinha. Cheguei anunciando que havia feito biscoitos de canela, os favoritos de Júlia. "Que surpresa boa, sogra!" exclamou Débora com aquele sorriso falso que agora eu podia ver claramente. "Júlia vai adorar. Ela está no quarto desenhando." Enquanto Gabriel estava no trabalho e Júlia entretida com os biscoitos e desenhos, aproveitei um momento em que Débora foi atender o telefone para dar uma olhada rápida na pasta de trabalho que ela sempre deixava sobre a mesa do escritório. Encontrei exatamente o que temia. A mesma receita do morango do amor, junto com anotações sobre como administrar bens após um falecimento inesperado. Havia até mesmo um rascunho de documento intitulado Partilha pós-óbito conjugal, onde ela detalhava como Antônio poderia garantir o máximo de bens após minha morte. O plano era claro. Após minha morte natural, Antônio herdaria tudo e, depois de um período de luto, ele e Débora assumiriam seu relacionamento, deixando meu filho Gabriel devastado e sem nada. A sofisticação do plano me assustava. Não era apenas um crime passional ou um ato impulsivo. Era uma conspiração calculada, executada por duas pessoas em quem eu confiava plenamente. Enquanto folheava os documentos rapidamente, ouvi a voz da pequena Júlia vindo da porta. "Vovó, o que você está fazendo?" Fechei a pasta rapidamente e forcei um sorriso. "Só estava procurando um papel para desenhar com você, meu amor. Vem cá, me mostra o que você estava fazendo." Júlia me mostrou um desenho que fez na escola. Era uma família, um homem, uma mulher, uma menina e, afastada, uma figura menor com cabelo cinza. "É o papai, a mamãe, eu e a senhora, vovó", explicou ela inocentemente. "Por que a vovó está tão longe no desenho?" perguntei, tentando manter a voz firme. Júlia olhou para os pés hesitante. "Mamãe disse que a senhora vai fazer uma viagem muito longa logo e que talvez não volte." Meu coração se apertou ao ouvir aquilo. Eles já estavam preparando minha netinha para minha partida. Abracei Júlia com força, sentindo as lágrimas querendo voltar, mas não podia chorar. Não ali, não naquele momento. "Vovó não vai a lugar nenhum, meu amor", garantia ela. "Prometo que vou estar sempre aqui para você." Ao sair da casa deles, tomei uma decisão. Não poderia enfrentar aquilo sozinha. Precisava de ajuda profissional. Alguém que pudesse me orientar sobre como proceder legalmente. Liguei para minha irmã Fina em Belo Horizonte, a única pessoa em quem podia confiar completamente. "Fina, preciso te contar uma coisa terrível", disse assim que ela atendeu. Por telefone, relatei tudo o que havia descoberto nos últimos dias. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Meu Deus, Sara", ela finalmente respondeu, a voz tremendo. "Você tem certeza disso tudo?" "Absoluta", respondi. "Tenho provas, fotografias, documentos." "Você precisa de ajuda profissional imediatamente", ela disse. "Conheço alguém perfeito para esse caso. Dr. Maurício Teixeira, um advogado especializado em casos de família que também tem contatos na polícia. Vou ligar para ele agora mesmo e pedir que entre em contato com você." Naquela mesma tarde, recebi a ligação de Dr. Maurício. Sua voz calma e profissional me trouxe o primeiro momento de alívio em dias. Marcamos um encontro para o dia seguinte na Confeitaria Doce Sabor, um lugar discreto no centro da cidade, longe dos olhares curiosos e, principalmente, longe dos lugares que Antônio ou Débora frequentavam. Dormir naquela noite foi quase impossível. Deitada ao lado do homem que planejava me matar, escutando sua respiração tranquila, senti um turbilhão de emoções. Como era possível que aquelas mãos que tantas vezes me acalentaram agora estivessem preparando minha morte? Como era possível que aquela boca que me disse "eu te amo" milhares de vezes agora, discutisse friamente quanto tempo eu levaria para morrer? Fechei os olhos e tentei me concentrar na minha respiração, como a professora de yoga do centro comunitário sempre ensinava. Precisava estar descansada e alerta para o encontro com o advogado no dia seguinte. Sabia que as decisões que tomaria nas próximas horas poderiam determinar não apenas meu futuro, mas também o de Gabriel e Júlia. Pela manhã,
Preparei o café como sempre fazia. Coloquei na mesa o pão caseiro que Antônio gostava, passei manteiga nas fatias, servi o café quente na caneca azul que ele usava há anos. Tem algum plano especial para hoje? Perguntou ele, mastigando o pão tranquilamente. Nada demais. Respondi com um sorriso que esperava parecer sincero. Talvez passe na feira para comprar legumes frescos. E você? Dia cheio na oficina, ele disse, levantando-se para sair. Deu-me um beijo rápido na testa, como fazia todas as manhãs. Não me espere para o almoço. Tenho uma reunião com um fornecedor. Mais uma mentira, sem dúvida. Perguntei-me se ele iria se encontrar com Débora novamente, talvez para finalizar os detalhes do meu acidente planejado. A ideia de que eles estariam juntos, rindo, planejando, enquanto eu me preparava para lutar pela minha vida, fazia meu estômago revirar. Assim que ele saiu, comecei a me preparar para o encontro com Dr. Maurício. Escolhi roupas discretas, mas arrumadas. Coloquei minhas provas organizadas em uma pasta. Verifiquei 3 vezes se havia trancado todas as portas da casa. A paranoia já começava a me consumir. E com razão. Quando se descobre que as pessoas mais próximas querem te matar, confiar em qualquer coisa se torna um desafio. A confeitaria Doce Sabor estava quase vazia àquela hora da manhã. Reconheci Dr. Maurício imediatamente. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos bem aparados, óculos de armação fina que lhe davam um ar de professor universitário. Ele se levantou quando me aproximei da mesa. Dona Sara, disse, estendendo a mão. Lamento muito que estejamos nos conhecendo nestas circunstâncias. Nos próximos 90 minutos, relatei tudo a ele, mostrando cada evidência que havia coletado. Ele ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais, fazendo perguntas precisas que demonstravam sua experiência. Em 25 anos de advocacia, ele disse quando terminei meu relato, raramente vi um caso tão bem documentado. A senhora reuniu evidências que muitos detetives profissionais teriam dificuldade em coletar. Anos de contabilidade me ensinaram a importância dos detalhes. Respondi com um sorriso amargo. Mas o que fazemos agora? Devo ir à polícia? Dr. Maurício pensou por um momento antes de responder. Poderíamos fazer isso, mas seria sua palavra contra a deles, mesmo com essas evidências. Eles poderiam alegar que estavam escrevendo um romance policial ou qualquer outra desculpa criativa. Então o quê? Espero até que eles tentem me envenenar? De forma alguma, ele respondeu rapidamente. Tenho uma ideia melhor, mas vai exigir muita coragem da sua parte. Precisaremos que eles confessem, e para isso, vamos preparar uma armadilha. Enquanto ele explicava seu plano, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era audacioso, arriscado, mas poderia funcionar. E mais importante, poderia salvar não apenas minha vida, mas também proteger meu filho e minha neta do veneno que havia se infiltrado em nossa família. Vamos fazer isso, decidi, sentindo uma determinação que não sabia que possuía. Eles me subestimaram uma vez. Não cometerão esse erro novamente. Nos dias seguintes, comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Antônio sempre verificava 2 vezes seu celular antes de deixá-lo em qualquer lugar. Saía frequentemente para resolver problemas na oficina. E mais estranho ainda, começou a demonstrar um interesse súbito pela minha saúde e bem-estar. Sara, você precisa se cuidar mais, tomar seus remédios direitinho, dizia com uma preocupação que agora eu sabia ser falsa. Cada palavra dele ganhou um novo significado para mim. Suas perguntas sobre minha pressão arterial, se eu estava sentindo algum desconforto, se tinha ido ao médico recentemente, tudo isso não era cuidado, era preparação. Ele estava construindo um histórico, plantando a ideia de que minha saúde estava frágil para que ninguém suspeitasse quando eu tivesse um ataque cardíaco durante meu aniversário. Numa manhã de quarta-feira, enquanto Antônio tomava banho, notei que ele havia deixado seu celular principal na mesa da cozinha. Raramente ele cometia esse descuido. Com mãos trêmulas, desbloqueei o aparelho. Após 45 anos de casamento, eu conhecia todas as senhas dele. Havia uma troca recente de mensagens com Débora. Conseguiu o material? Perguntava ela. Sim, já está comigo. Não foi fácil.
Mas um cliente da oficina que trabalha no laboratório me ajudou, respondeu ele. Testou para confirmar a eficácia? Funcionou perfeitamente no rato que apareceu na oficina. Foi exatamente como esperávamos. Meu estômago revirou ao ler aquilo. Eles haviam testado o veneno em um animal para garantir que funcionaria comigo. A frieza daquela constatação quase me fez derrubar o celular. Rapidamente, tirei fotos da conversa com meu próprio aparelho e devolvi o dele ao lugar exato onde estava. Segundos depois, ouvi o chuveiro sendo desligado. Decidi aprofundar minha investigação. Numa tarde em que ele saiu, revirei seu escritório na garagem com cuidado metódico. Em uma caixa de ferramentas trancada, encontrei um frasco pequeno com um líquido transparente, sem rótulo, cuidadosamente embalado em algodão. Não ousei abrir, mas fotografei. Ao lado, havia uma anotação com dosagens e tempos de ação. O mais perturbador foi encontrar uma pasta com documentos financeiros. Antônio havia feito um levantamento completo dos nossos bens. A casa do Jardim das Acácias, a poupança que mantínhamos há décadas, o terreno pequeno que compramos no litoral de Santa Catarina para construir nossa casa de praia quando eu completasse 70 anos, os investimentos que fiz durante minha carreira de contadora. Tudo estava listado, com valores atualizados e anotações sobre como seria dividido após o evento, como ele chamava. Havia até mesmo um rascunho de obituário, escrito com uma falsa emoção que me causou náuseas. Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Sara Mendonça, que partiu serenamente após complicações cardíacas. Serenamente. Ele planejava minha morte serena por envenenamento. No dia seguinte, aproveitei que Gabriel havia levado Júlia para a escola para fazer uma visita surpresa a Débora no escritório dela. O Almeida em Associados ocupava uma sala pequena, mas elegante, em um prédio comercial próximo ao fórum. A secretária, uma jovem que não me conhecia, anunciou minha presença. «Dona Sara, que surpresa!» exclamou Débora, levantando-se da mesa para me receber. O sorriso dela parecia genuíno. Os olhos brilhavam com uma simpatia tão bem ensaiada que, não fosse pelo que eu sabia, teria acreditado naquela afeição. «Em que posso ajudá-la?» «Estava passando por aqui e pensei em convidar você para um café», respondi, devolvendo o sorriso falso. «Queria conversar sobre os preparativos do meu aniversário. Você sabe, está chegando». Um lampejo quase imperceptível de nervosismo passou pelos olhos dela. «Claro, claro. Deixe-me só terminar de assinar estes documentos e podemos ir». Enquanto ela organizava sua mesa, deixei meus olhos vagarem discretamente pelo escritório. Numa estante ao lado, entre livros jurídicos e algumas fotos de família, vi uma pasta vermelha com a etiqueta «Pessoal Confidencial», a mesma pasta que havia visto em sua casa dias antes. «Sabe, Débora», comentei casualmente enquanto ela guardava alguns papéis, «sempre admirei sua organização. Todos esses livros, arquivos, deve ser essencial para uma boa advogada, não é?» «Sim, sem dúvida», ela respondeu fechando uma gaveta. Organização é fundamental no direito. Nunca se sabe quando precisaremos de um documento específico. Como aquela pasta vermelha ali? Perguntei, apontando diretamente para o objeto. Parece importante. O rosto dela perdeu um pouco da cor. Ah, aquela... São apenas alguns assuntos pessoais. Nada de interessante, acredite. Enquanto caminhávamos até uma cafeteria próxima, mantive a conversa em terreno seguro. O desempenho de Júlia na escola, o trabalho de Gabriel no banco, os preparativos para meu aniversário. Foi sobre este último tópico que consegui mais informações valiosas. Estava pensando em fazer algo simples em casa, comentei. Talvez um jantar com a família. Nada muito elaborado. Não, não, ela protestou com entusiasmo excessivo. Você merece uma celebração especial. Deixe que organizamos tudo, eu e Antônio. Vocês dois têm conversado sobre isso? Perguntei inocentemente. Sim, algumas vezes. Só para garantir que seja perfeito. Ela respondeu, mexendo o café com mais força que o necessário. Pensamos em algo íntimo, só para a família mais próxima. E o que planejam servir? Sabe que sou meio exigente com comida. Ela hesitou por um instante. Ainda estamos decidindo o cardápio principal. Mas para a sobremesa, eu queria preparar algo especial.
Uma receita nova que encontrei chama-se morango do amor. Acho que você vai adorar. A naturalidade com que ela mencionou o nome da sobremesa que seria meu veneno fez meu sangue gelar. Mantive o sorriso no rosto, enquanto meu coração acelerava. Parece delicioso. O que leva nessa receita? Morangos frescos, creme, chocolate branco. É uma surpresa, na verdade. Prefiro não contar todos os ingredientes antes. Ela respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Mal posso esperar para provar, disse, segurando a xícara com força para esconder o tremor das minhas mãos. Ao retornar para casa, liguei imediatamente para Dr. Maurício e relatei as novas descobertas. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Dona Sara, a senhora está fazendo um trabalho exemplar, ele disse quando terminei. Agora temos confirmação verbal sobre a sobremesa. Isso fortalece ainda mais nosso caso. Mas ainda não é suficiente, certo? Eles podem alegar que estava apenas preparando uma sobremesa comum. Exatamente. Precisamos de uma confissão explícita. É por isso que nosso plano precisa ser executado com perfeição. Nos dias seguintes, continuei minha atuação como a esposa desavisada. Cada café da manhã com Antônio era uma prova da minha capacidade de fingir normalidade. Cada ligação de Débora perguntando sobre minhas preferências para o aniversário era um exercício de autocontrole. Uma tarde, decidi visitar a escola Arco-Íris para buscar Júlia. Normalmente era Gabriel ou a babá quem fazia isso, mas disse a Débora que estava com saudades da minha neta. A verdade é que precisava ver como minha netinha estava sendo afetada por toda aquela situação. Enquanto esperava no pátio da escola, a professora Helena se aproximou de mim. Dona Sara, que bom vê-la. Posso falar com a senhora um minutinho? Afastamo-nos um pouco das outras mães e avós que aguardavam as crianças. Helena parecia preocupada. Está tudo bem com a Júlia? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Fisicamente, sim, ela está ótima. Mas estou um pouco preocupada com alguns desenhos que ela tem feito nas últimas semanas. Respondeu Helena, tirando algumas folhas de papel da pasta que carregava. Normalmente não comentaria isso, mas conhecendo sua proximidade com a neta, olhei para os desenhos e meu coração se apertou. Em um deles, Júlia havia retratado uma família. Um homem, uma mulher, uma menina e, separada do grupo, uma figura de cabelos grisalhos com lágrimas nos olhos. No outro, a mesma figura de cabelos grisalhos estava deitada em algo que parecia uma cama, com os olhos fechados, enquanto as outras 3 figuras observavam de longe. Perguntei a ela quem eram as pessoas do desenho. Continuou Helena. Ela disse que era o papai, a mamãe, ela mesma, e separada, a vovó triste porque vai ficar sozinha. Tive que fazer um esforço imenso para conter as lágrimas. Minha netinha de 6 anos já estava sendo preparada psicologicamente para minha ausência. Eles não estavam apenas planejando me matar. Estavam preparando o terreno, condicionando até mesmo Júlia para aceitar minha partida. No segundo desenho, explicou Helena, visivelmente desconfortável. Ela disse que era a vovó dormindo para sempre. Quando perguntei por que desenhou isso, ela disse que ouviu a mamãe falando que a vovó iria fazer uma viagem muito longa e nunca mais voltaria. Agradeci a Helena por me mostrar os desenhos e pedi para ficar com eles. Naquela tarde, ao invés de levar Júlia diretamente para casa, passei em uma sorveteria. Enquanto ela saboreava seu sundae de chocolate, tentei sondar delicadamente o que sabia. Vovó está tão feliz que vai fazer aniversário logo, comentei casualmente. Você está animada para a festa? Júlia lambeu a colher antes de responder. Mamãe disse que vai ser a festa mais importante da sua vida. A escolha das palavras me arrepiou. E por que seria a mais importante, meu amor? Não sei. Ela deu de ombros. Mas ela e o vovô Antônio ficam falando disso o tempo todo quando acham que não estou ouvindo. E o que mais eles falam? Que depois da sua festa, tudo vai ser diferente. Que vamos morar em uma casa nova, maior. Ela fez uma pausa, pensativa. Vovó, você vai morar com a gente na casa nova? Engoli em seco, tentando manter a compostura. Você gostaria que eu morasse? Ela assentiu vigorosamente. Sim,
Mas mamãe disse que você vai fazer uma viagem muito longa depois da festa. Para onde você vai viajar, vovó? Não tenho planos de viajar, meu amor. Respondi, segurando sua mãozinha sobre a mesa. Vovó vai ficar bem aqui, perto de você. Júlia pareceu confusa. Mas mamãe disse... E eu ouvi ela falando para o vovô Antônio que depois do seu aniversário, você nunca mais vai voltar. Meu sangue gelou. Eles estavam envolvendo minha netinha inocente em seu plano macabro, preparando-a para minha morte. Era ainda mais perverso do que eu imaginava. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei Antônio na cozinha preparando um chá. Ele raramente fazia isso. Pensei que você gostaria de um chá de camomila, disse com um sorriso, para relaxar depois de um dia cuidando da Júlia. Olhei para a xícara fumegante que ele me oferecia e, por um instante, me perguntei se ele já estaria testando o veneno em doses menores. Obrigada, mas tomei café há pouco com Júlia na sorveteria. Não estou com vontade de nada agora. Um lampejo de irritação passou pelo rosto dele, tão rápido que qualquer pessoa menos atenta não teria notado. Tem certeza? Fiz especialmente para você. Tenho sim, respondi, forçando um sorriso. Talvez mais tarde. Ele colocou a xícara sobre a pia com um movimento brusco. Como quiser, vou tomar banho. Assim que ele saiu da cozinha, peguei um pouco do líquido da xícara com um conta-gotas que havia comprado justamente para essa finalidade e guardei em um frasco pequeno na minha bolsa. Mais uma evidência para Dr. Maurício analisar. Os dias passavam e meu aniversário se aproximava rapidamente. A cada hora que transcorria, sentia o peso da conspiração que se formava ao meu redor. Antônio intensificou suas gentilezas, preparando chás que eu educadamente recusava, sugerindo passarmos mais tempo juntos, algo raro nos últimos anos. Débora ligava quase diariamente para confirmar detalhes da celebração. Pensei em convidarmos apenas a família mais próxima, ela disse em uma das ligações. Será mais íntimo, mais especial. Não gostaria de chamar alguns amigos também? Sugeri, sabendo que testemunhas adicionais complicariam o plano deles. Ah, não acho necessário, ela respondeu rapidamente. Aniversários são momentos familiares, não concorda? Além disso, com menos gente, podemos dar mais atenção aos detalhes, como a sobremesa especial que estou preparando. Ela mencionava a sobremesa especial em quase todas as conversas, como se precisasse garantir que eu não esqueceria de prová-la. A insistência seria cômica, não fosse tão macabra. Uma semana antes do meu aniversário, pedi a Gabriel que viesse me visitar sozinho, sem Débora ou Júlia. Precisava ver meu filho, olhar em seus olhos, ter certeza absoluta de que ele não estava envolvido naquela conspiração terrível. Ele chegou no fim da tarde, parecendo cansado após um longo dia no banco. Servi café para nós dois na varanda dos fundos, onde as rosas que plantei anos atrás criavam uma atmosfera tranquila. Está tudo bem, mãe? Perguntou ele, notando meu olhar pensativo. Parecia preocupada ao telefone. Hesitei por um momento. Queria desesperadamente contar tudo a ele, buscar conforto nos braços do meu único filho. Mas Dr. Maurício havia sido claro. Quanto menos pessoas soubessem do plano, mais seguro seria para todos. E se Gabriel confrontasse Débora prematuramente, tudo poderia desmoronar. Só estou pensando na passagem do tempo, respondi finalmente. Como as coisas mudam, como as pessoas mudam. A senhora está ficando filosófica com a aproximação do aniversário. Ele sorriu, tomando um gole de café. Talvez, concordei. Gabriel, você está feliz? Com o seu casamento, sua vida? Ele pareceu surpreso com a pergunta. Claro que sim. Por que a pergunta? Às vezes me preocupo. Você trabalha tanto, passa pouco tempo em casa? É uma fase, ele explicou. Estamos economizando para comprar uma casa maior. Débora tem grandes planos para nós. Imagino que sim, murmurei, pensando em quão grandes e terríveis eram os planos dela. E Júlia? Como ela está lidando com a ausência do pai? Débora cuida muito bem dela, ele respondeu, um pouco na defensiva. E sempre que posso, compenso nos finais de semana. Além disso, ela tem o carinho da senhora e do papai. Observei seu rosto enquanto falava do pai. Não havia sombra de desconfiança.
Nenhum indício de que suspeitava do caso entre sua esposa e seu próprio pai. A inocência de Gabriel me partia o coração. Sabe o que Júlia me perguntou outro dia? Continuei cuidadosamente. Ela queria saber para onde eu vou viajar depois do meu aniversário. Disse que ouviu Débora comentando que eu faria uma viagem muito longa e nunca mais voltaria. Gabriel franziu o senho, confuso. Que estranho. Deve ser algum mal-entendido. Crianças misturam fantasias com realidade o tempo todo. Provavelmente, concordei, sem insistir. Era doloroso ver como meu filho estava cego para o que acontecia ao seu redor. Só achei curioso. Antes de se despedir, Gabriel me abraçou forte. Vai ser um aniversário incrível, mãe. Débora está se esforçando muito para que seja perfeito. Tenho certeza que será inesquecível, respondi, segurando as lágrimas. Naquela noite, após Antônio adormecer, sentei-me na poltrona do quarto de hóspedes e olhei longamente para os desenhos de Júlia. A figura solitária com cabelos grisalhos, separada da família, com lágrimas nos olhos. A mesma figura, dormindo para sempre, enquanto os outros observavam. Pensei em tudo que havia descoberto nas últimas semanas. O caso entre meu marido e minha nora, o plano meticuloso para me envenenar, as mentiras elaboradas, a manipulação até mesmo de uma criança inocente. Pensei no meu filho, trabalhando duro para proporcionar uma vida melhor para a família, completamente alheio à traição que ocorria bem debaixo do seu nariz. Senti uma determinação crescer dentro de mim, substituindo o medo e a dor. Não permitiria que aqueles dois destruíssem não apenas minha vida, mas também a de Gabriel e Júlia. O plano que Dr. Maurício havia elaborado precisava funcionar. Não havia margem para erro. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para o advogado. Confirmado para sábado. A armadilha está pronta. Era hora de virar o jogo contra aqueles que pensavam que eu seria uma vítima fácil. Podia ter confrontado os dois imediatamente. Mas 40 anos como contadora me ensinaram a importância da paciência e da evidência concreta. Liguei para minha irmã Fina em Belo Horizonte, contando tudo. Sara, você precisa de ajuda profissional imediatamente, ela disse, me indicando o doutor Maurício Teixeira, um advogado especializado em casos de família que também tinha contatos na polícia. Fina sempre foi meu porto seguro, desde que éramos crianças correndo pelos cafezais da fazenda dos nossos pais. 2 anos mais nova que eu, ela herdou a intuição aguçada da nossa mãe e a praticidade do nosso pai. Quando lhe contei tudo, houve um silêncio do outro lado da linha que durou longos segundos. Meu Deus, Sara, ela finalmente respondeu, a voz tremendo. Tem certeza disso? É uma acusação gravíssima. Tenho todas as provas, Fina. Fotografei tudo, gravei conversas. Encontrei o veneno. Não é paranoia de uma velha assustada. Eles realmente planejam me matar no meu aniversário. Ouvi minha irmã respirar fundo, tentando absorver o horror daquela situação. Vou ligar para o Maurício agora mesmo. Ele nos ajudou quando o espólio dos nossos pais foi contestado por aquele primo distante, lembra? É discreto, competente e, mais importante, tem amigos na polícia. 2 horas depois, recebi a ligação do Dr. Maurício Teixeira. Sua voz grave e pausada transmitia uma segurança que há muito eu não sentia. Dona Sara, sua situação é extremamente delicada. Precisamos nos encontrar pessoalmente para discutir os próximos passos. A senhora se sentiria segura para um encontro amanhã? Combinamos de nos encontrar na Confeitaria Doce Sabor, um estabelecimento discreto no centro da cidade, longe dos olhares curiosos e, principalmente, dos lugares que Antônio ou Débora frequentavam. Passei a noite praticamente em claro, deitada ao lado do homem que planejava minha morte, escutando sua respiração tranquila enquanto minha mente fervilhava de medo e indignação. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado especial, escolhendo roupas que não chamassem atenção, mas que me dessem um ar de dignidade. Disse a Antônio que iria ao cabeleireiro para começar os preparativos para meu aniversário. Quer que eu te leve? Perguntou ele com aquela falsa gentileza que agora eu reconhecia tão bem. Não precisa, respondi com um sorriso ensaiado. Vou aproveitar para fazer algumas compras depois. Você sabe como eu gosto de caminhar pelo centro. A confeitaria doce. Sabor estava quase vazia àquela hora da manhã.
Reconheci Dr. Maurício imediatamente pela descrição que Fina havia me dado. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos bem aparados, óculos de armação fina que lhe conferiam um ar de intelectual. Ele se levantou quando me aproximei da mesa. Dona Sara, disse, estendendo a mão. Lamento muito que estejamos nos conhecendo nestas circunstâncias. Durante quase 2 horas, relatei tudo a ele, mostrando cada evidência que havia coletado. As fotografias do frasco de veneno, os prints das conversas comprometedoras, os desenhos perturbadores de Júlia, as gravações das conversas com Débora sobre a sobremesa especial. Dr. Maurício ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais, interrompendo apenas para fazer perguntas precisas que demonstravam sua experiência. Em 25 anos de advocacia, ele disse quando terminei meu relato, raramente vi um caso tão bem documentado. A senhora reuniu evidências que muitos detetives profissionais teriam dificuldade em coletar. Anos contabilizando cada centavo me ensinaram a importância dos detalhes. Respondi com um sorriso amargo. Mas o que fazemos agora? Devo ir à polícia? Dr. Maurício pensou por um momento antes de responder, ajustando os óculos com um gesto habitual. Poderíamos fazer isso, mas seria sua palavra contra a deles, mesmo com essas evidências. Eles poderiam alegar que estavam escrevendo um romance policial, ou que o frasco contém remédio para dor de cabeça, ou qualquer outra desculpa criativa. Então o quê? Espero até que eles tentem me envenenar? De forma alguma. Ele respondeu rapidamente, apoiando as mãos na mesa. Tenho uma ideia melhor, mas vai exigir muita coragem da sua parte, Dona Sara. Precisaremos que eles confessem, e para isso, vamos preparar uma armadilha. Seu plano era audacioso, mas brilhante em sua simplicidade. Eu organizaria uma reunião familiar especial na minha casa, supostamente para anunciar mudanças no meu testamento. Convidaria apenas as pessoas essenciais: Gabriel, Débora, Antônio, Dr. Maurício, que se apresentaria como um velho amigo, e 2 policiais à paisana, apresentados como colegas do banco de Gabriel. Durante o jantar, explicou o doutor. Maurício, a senhora anunciará que preparou uma sobremesa especial. Reproduziremos exatamente a receita do morango do amor que encontrou nas anotações deles, mas sem o veneno, obviamente. E aí? A senhora servirá a sobremesa e, na frente de todos, fará menção de comê-la. Se nosso plano funcionar, eles entrarão em pânico e tentarão impedi-la. E se não tentarem? Então eu farei algumas perguntas direcionadas mencionando coincidentemente detalhes que só alguém envolvido no plano saberia. A pressão psicológica será imensa. Pessoas culpadas, quando confrontadas dessa maneira, geralmente cometem erros. O plano era arriscado, mas fazia sentido. Se eles realmente acreditassem que eu estava prestes a ingerir o que deveria ser uma sobremesa envenenada, o instinto de autopreservação provavelmente os faria agir para me impedir, não por preocupação comigo, mas para evitar que suas intenções ficassem óbvias para os convidados. Vamos fazer isso, decidi, sentindo uma determinação que não sabia que possuía. Eles me subestimaram uma vez. Não cometerão esse erro novamente. Nas reuniões discretas que tivemos nas semanas seguintes, sempre na confeitaria Doce Sabor, Dr. Maurício e eu refinamos cada detalhe do plano. Ele apresentou-me aos 2 policiais que participariam da operação: Sargento Mendes, um homem de aparência tranquila que poderia facilmente passar por um bancário, e Tenente Oliveira, uma mulher de olhar perspicaz que se faria passar por uma gerente de investimentos do banco onde Gabriel trabalhava. Eles estarão armados, mas discretamente, explicou o Dr. Maurício. A segurança da senhora é nossa prioridade absoluta. E se algo der errado? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Teremos um código, respondeu o Tenente Oliveira. Se a senhora disser que noite agradável estamos tendo, saberemos que está se sentindo ameaçada e agiremos imediatamente. Enquanto preparávamos nossa armadilha, continuei minha atuação diária como a esposa e sogra desavisada. Antônio intensificou suas gentilezas, preparando chás que eu educadamente recusava ou despejava discretamente quando ele não estava olhando. Débora ligava quase diariamente,
falando sobre os preparativos para meu aniversário com um entusiasmo que agora soava macabro aos meus ouvidos. Pensei em convidarmos apenas a família mais próxima. Ela disse em uma das ligações. Será mais íntimo, mais especial. Na verdade, respondi, seguindo o script que havia preparado com o doutor. Maurício, estava pensando em fazer algo um pouco diferente este ano. Uma pequena reunião antes do aniversário para discutir alguns assuntos de família. Que tipo de assuntos? Perguntou ela. E pude detectar uma nota de alerta em sua voz. Nada preocupante, respondi com falsa tranquilidade. Apenas algumas mudanças que penso em fazer no meu testamento. Atualizações nas escrituras da casa. Você sabe, coisas que uma mulher da minha idade precisa deixar organizadas. Não houve um breve silêncio do outro lado da linha. Entendo. Ela finalmente respondeu. Quando estava pensando em fazer essa reunião? Na sexta-feira antes do meu aniversário. Seria apenas nós da família e um velho amigo que está me ajudando com a papelada. Ele também trabalha com investimentos, talvez possa dar algumas dicas para Gabriel. Parece interessante, ela disse, com uma hesitação que me confirmou que a isca havia sido mordida. Vou avisar Gabriel. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação de Antônio, algo incomum durante seu horário de trabalho. Débora me disse sobre essa reunião que você está planejando. Ele começou, sem preâmbulos. Sim, achei que seria bom resolvermos algumas questões burocráticas antes do aniversário, para que a celebração seja só alegria, sem preocupações. Que tipo de mudanças você está pensando em fazer no testamento? Perguntou ele, tentando soar casual. Mas eu podia sentir a ansiedade por trás da pergunta. Ah, são só alguns ajustes. Prefiro explicar tudo na reunião com todos presentes. Será mais fácil. Fiz uma pausa calculada. A menos que você tenha alguma sugestão específica? Não, respondeu rapidamente. Só estou curioso. Você nunca se preocupou muito com essas coisas antes. A idade nos faz pensar no futuro, Antônio. Em garantir que tudo fique bem para aqueles que amamos quando não estivermos mais aqui. Outro silêncio revelador. Tem razão. Ele finalmente concordou. Sexta-feira, então, estaremos lá. Nos dias que se seguiram, percebi uma intensificação nas comunicações entre Antônio e Débora. Ele saía mais frequentemente para verificar peças na loja de autopeças, sempre levando o celular secreto. Ela inventava desculpas para passar na oficina com documentos que Gabriel havia pedido para entregar. Estavam agitados, replanejando, tentando se adaptar à mudança inesperada no cronograma que eu havia imposto. Na quinta-feira, véspera da nossa armadilha, recebi uma ligação inesperada de Gabriel. Mãe, Débora me contou sobre a reunião de amanhã. Tem certeza que está tudo bem? Senti um nó na garganta. Era tão doloroso manter meu próprio filho no escuro, mas Dr. Maurício havia sido enfático. Quanto menos pessoas soubessem do plano, mais seguros estaríamos. Gabriel precisava reagir com genuína surpresa para que tudo funcionasse. Está tudo ótimo, filho, respondi, tentando soar tranquila. Só quero organizar algumas coisas. Você sabe como sou com planejamento. Sim, mas testamento, escrituras... Isso parece tão... final. É apenas precaução, Gabriel. Todo mundo deveria ter seus documentos em ordem. Agora me diga, você virá, não é? Claro que sim. Só estou preocupado. Você parece diferente nas últimas semanas. Se ele soubesse o quanto eu estava diferente, o quanto havia mudado desde que descobri a traição e o plano para me assassinar, é a idade, filho. Faz a gente refletir mais. Amanhã conversamos melhor. Está bem? Na sexta-feira, acordei antes do amanhecer. Havia dormido pouquíssimo. Cada ruído na casa me sobressaltando. Cada movimento de Antônio na cama me deixando alerta. Levantei-me silenciosamente e fui até a cozinha preparar um café. Enquanto a água fervia, olhei pela janela para o jardim que havia cultivado com tanto carinho ao longo dos anos. As rosas estavam particularmente bonitas naquela manhã. Suas pétalas cobertas pelo orvalho da madrugada. Pensei em quantas vezes havia admirado aquela mesma vista, sentindo-me segura, amada, protegida dentro do meu lar. Como tudo havia mudado tão drasticamente. O dia transcorreu numa tensão quase insuportável. Preparei a casa meticulosamente para a noite.
limpando cada canto, arrumando a mesa da sala de jantar com a melhor toalha, a louça de porcelana que raramente usávamos, as taças de cristal que havíamos ganhado no nosso aniversário de 40 anos de casamento. Para o jantar, escolhi pratos simples, mas que sabia que todos apreciavam. Uma entrada de salada verde com nozes, um prato principal de frango assado com batatas e, para a sobremesa, o famoso morango do amor. Segui exatamente a receita que havia encontrado no caderno de Antônio, mas obviamente sem o ingrediente especial. Dr. Maurício chegou pontualmente às 19 horas, 1 hora antes dos demais convidados, trazendo consigo o sargento Mendes e a tenente Oliveira, ambos vestidos com roupas formais mas discretas, que combinavam perfeitamente com seus papéis de funcionários de banco. Vamos revisar o plano uma última vez, disse o doutor Maurício enquanto acomodávamos os gravadores escondidos estrategicamente pela sala de jantar. A senhora servirá o jantar normalmente. Durante a sobremesa, anunciará as mudanças no testamento, mencionando especificamente que Gabriel será o único beneficiário. Isso deve agitar os ânimos, comentei, ajustando o pequeno microfone escondido sob o arranjo de flores no centro da mesa. Exatamente. Depois, a senhora servirá a sobremesa, fazendo questão de mencionar o nome Morango do Amor e dizendo que encontrou a receita em um lugar interessante. E quando servir para mim mesma, faço menção de comer, completei. Isso. Se eles realmente acreditam que a sobremesa contém veneno, entrarão em pânico. Pessoas culpadas, sob pressão, frequentemente confessam sem perceber. O sargento Mendes verificou sua arma discretamente. Estaremos atentos a qualquer movimento suspeito, dona Sara. Não se preocupe. Às 20 horas em ponto, a campainha tocou. Eram Gabriel e Débora, pontuais como sempre. Meu filho me abraçou com força e pude sentir sua preocupação genuína. Débora me deu 2 beijos no rosto. Sua performance de nora dedicada tão convincente que, não fosse por tudo que eu sabia, teria acreditado em sua afeição. Este é Dr. Maurício, um velho amigo, apresentei. E estes são seus colegas, Luísa e Carlos, que trabalham no setor de investimentos do banco. Kion, Gabriel cumprimentou os 3 cordialmente, claramente surpreso com a presença de colegas que não conhecia, mas educado demais para questionar. Débora apertou as mãos de todos com um sorriso profissional, mas notei seu olhar avaliativo, tentando decifrar quem realmente eram aquelas pessoas. Antônio chegou 10 minutos depois, trazendo uma garrafa de vinho tinto, para brindarmos as mudanças que virão, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. O jantar transcorreu numa tensão que apenas eu e os 3 conspiradores da justiça podíamos perceber. A conversa fluiu superficialmente, pontuada por perguntas aparentemente inocentes do Dr. Maurício sobre a dinâmica familiar. Então, Gabriel, você trabalha muitas horas no banco, pelo que sua mãe me contou, comentou ele enquanto saboreávamos o prato principal. Infelizmente sim, respondeu meu filho. O setor financeiro exige dedicação quase integral. E você, Débora? Consegue equilibrar a advocacia com os cuidados com a pequena Júlia? Ela sorriu. Aquele sorriso calculado que eu agora reconhecia tão bem. Tenho ajuda, claro. Meus sogros são maravilhosos, especialmente Dona Sara, que cuida de Júlia sempre que preciso. E o senhor, seu Antônio? A oficina ainda exige muito do seu tempo? Meu marido pareceu momentaneamente desconfortável com o foco da atenção. Menos do que antes. Tenho funcionários de confiança agora. Estou tentando me preparar para a aposentadoria. Aposentadoria? Perguntou a tenente Oliveira com falsa surpresa. Tem planos específicos para quando se aposentar? Antônio e Débora trocaram um olhar rápido. Ainda estamos pensando nisso, ele respondeu vagamente. Quando terminamos o prato principal, chegou o momento que eu tanto temia quanto aguardava. Levantei-me para recolher os pratos, recusando educadamente a ajuda oferecida por Débora. Antes da sobremesa, anunciei quando voltei à mesa. Gostaria de explicar por que os reuni aqui hoje. Todos os olhares se voltaram para mim. Senti meu coração acelerar, mas mantive a voz firme. Como vocês sabem, estou chegando aos 68 anos. Não é uma idade avançada, mas suficiente para que eu comece a pensar no futuro.
em organizar meus bens de forma que não haja complicações posteriormente. Notei Antônio se ajeitando na cadeira, subitamente mais interessado. Débora mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos não me enganavam mais. Estava completamente alerta. Após conversar com o Dr. Maurício, decidi fazer algumas alterações no meu testamento. A principal delas é que todos os meus bens, a casa, as economias, o terreno em Santa Catarina, serão deixados exclusivamente para Gabriel. A expressão de choque genuíno no rosto do meu filho quase me fez rir. Mãe, não precisamos falar sobre isso agora. Deixe-me terminar, Gabriel. É importante que tudo fique claro. Virei-me para Antônio, que havia empalidecido visivelmente. No caso do regime de comunhão parcial, como é o nosso, os bens adquiridos antes do casamento permanecem exclusivamente com o proprietário original. A casa é minha por herança, assim como boa parte das economias vem do meu trabalho como contadora. Dr. Maurício preparou toda a documentação para garantir que não haja surpresas. Antônio engoliu em seco, visivelmente perturbado. Sara, isso é inesperado. Nunca conversamos sobre esse tipo de arranjo. Às vezes, Antônio, descobrimos coisas que nos fazem repensar nossas decisões. Levantei-me novamente. Agora, vamos à sobremesa. Preparei algo especial. Morango do amor. Encontrei a receita em um lugar muito interessante. Ao pronunciar o nome da sobremesa, vi o pânico instantâneo nos olhos de Débora. Ela olhou rapidamente para Antônio, que parecia ter visto um fantasma. Morango do amor? Repetiu Gabriel, alheio à tensão crescente. Nunca ouvi falar dessa sobremesa. É uma receita nova, disse Débora, tentando manter a compostura. Onde você a encontrou, sogra? Digamos que estava guardada entre anotações especiais. Sorri enigmaticamente enquanto ia até a cozinha buscar a sobremesa fatal. Voltei com uma bandeja contendo 6 taças de cristal, cada uma com uma porção generosa da sobremesa de morangos. Coloquei-as cuidadosamente na frente de cada convidado, deixando a minha por último. Espero que gostem, disse, sentando-me novamente. Segui a receita à risca com todos os ingredientes listados. Peguei minha colher e servi uma porção generosa, levando-a lentamente à boca. Foi nesse momento que tudo explodiu. Não coma isso! Gritaram Antônio e Débora simultaneamente, levantando-se e derrubando taças no processo. O tempo pareceu congelar naquele instante. Gabriel olhava para a esposa e o pai com absoluta perplexidade. Doutor. Maurício mantinha uma expressão serena, enquanto o sargento Mendes e a tenente Oliveira se ajeitavam discretamente em suas cadeiras, prontos para agir. Por que não? Perguntei inocentemente, mantendo a colher suspensa no ar. Vocês não gostam de morangos? Tem veneno! Exclamou Antônio, o rosto contorcido em pânico. Vai te matar! Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Coloquei a colher de volta no prato com calma, enquanto observava o horror se desenhar no rosto de Gabriel. Débora havia levado as mãos à boca, percebendo tarde demais o que haviam acabado de confessar. Veneno? Repeti pausadamente. Como você saberia que tem veneno na sobremesa, Antônio? Eu acabei de prepará-la. Meu marido abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, buscando desesperadamente uma explicação. Débora foi mais rápida. O que ele quis dizer? Ela interveio, tentando recuperar o controle. É que morangos podem provocar alergias graves em algumas pessoas. É praticamente um veneno para quem é alérgico. Mas eu nunca fui alérgica a morangos em 67 anos de vida, respondi calmamente. E vocês dois sabem disso muito bem. Sara, Antônio tentou mais uma vez, a voz trêmula. Você não entendeu o que eu... Entendi perfeitamente, interrompi, agora encarando-o diretamente. Entendi quando te vi na casa do Gabriel planejando me envenenar com uma sobremesa chamada Morango do Amor no meu aniversário. Os olhos de Gabriel se arregalaram em choque e incompreensão. Mãe, do que você está falando? Seu pai e sua esposa estão tendo um caso há meses, Gabriel. Respondi sem desviar o olhar de Antônio. E planejaram me matar com veneno para ficarem com meus bens. Isso é absurdo, gritou Débora, mas sua voz falhou.
Gabriel, sua mãe está confusa. Talvez algum problema de idade. Na verdade, interveio o Dr. Maurício, levantando-se calmamente. Dona Sara está perfeitamente lúcida. E vocês dois acabaram de confessar sua intenção homicida na frente de testemunhas. Ele fez um gesto discreto, e o sargento Mendes e a tenente Oliveira se levantaram, retirando seus distintivos dos bolsos. Polícia Civil, anunciou a tenente Oliveira. Antônio Cardoso e Débora Almeida, vocês estão detidos por tentativa de homicídio qualificado e conspiração. O caos se instalou. Débora começou a gritar que tudo era um mal-entendido, que não podiam provar nada. Antônio permaneceu em silêncio, como se finalmente tivesse percebido a gravidade da situação. Gabriel estava petrificado, olhando de um para o outro como se estivesse em um pesadelo. Temos todas as provas, continuou o sargento Mendes, enquanto colocava as algemas em Antônio. A senhora Sara documentou meticulosamente cada passo do plano de vocês. Encontramos o veneno na oficina, exatamente onde ela indicou que estaria. E agora temos a confissão de vocês, gravada por vários dispositivos. Ele apontou para os pequenos gravadores escondidos estrategicamente pela sala. Não vai adiantar negar. Enquanto a tenente Oliveira algemava Débora, que continuava protestando histérica, Gabriel finalmente encontrou sua voz. Pai, Débora, é verdade? Perguntou com uma expressão de dor tão profunda que senti meu coração se despedaçar por ele. O silêncio de Antônio foi mais eloquente que qualquer confissão. Débora, percebendo que a negação era inútil, mudou de estratégia. Foi ideia dele! Gritou, apontando para Antônio. Ele me seduziu, me manipulou. Eu nunca quis machucar ninguém. Antônio finalmente falou, sua voz baixa, derrotada. Cala a boca, Débora. Acabou. Enquanto os policiais conduziam os dois para fora da casa, Gabriel permaneceu sentado, o olhar fixo na mesa, como se não conseguisse processar a magnitude da traição que acabara de testemunhar. Dr. Maurício colocou uma mão em seu ombro, mas ele mal pareceu notar. Quando a porta da frente se fechou, deixando apenas nós três na sala de jantar, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sentei-me ao lado do meu filho e peguei suas mãos entre as minhas. Gabriel, comecei suavemente. Sei que é um choque terrível. Quanto tempo? Ele me interrompeu, a voz quase inaudível. Quanto tempo você sabia? Algumas semanas, respondi. Descobri por acaso passando pela sua casa. Ouvi os dois planejando tudo e não me contou. Não era uma pergunta, mas senti a acusação dolorosa em suas palavras. O Dr. Maurício achou melhor não te envolver até termos todas as provas. Temia pela sua segurança, e principalmente pela de Júlia. Ao ouvir o nome da filha, Gabriel pareceu finalmente despertar do transe. Júlia? Meu Deus, o que vou dizer a ela? A verdade de uma forma que ela possa entender, respondi. Que a mamãe e o vovô Antônio fizeram algo muito errado e precisam passar um tempo longe para pensar no que fizeram. Gabriel levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, dando as costas para nós. Seus ombros tremiam levemente, e percebi que estava chorando em silêncio. Dr. Maurício me lançou um olhar compreensivo e murmurou que esperaria na varanda, deixando-nos a sós. Levantei-me e caminhei até meu filho, abraçando-o pelas costas como fazia quando ele era pequeno e se machucava brincando no quintal. Por um momento ele resistiu, mas logo se virou e me abraçou com força, soluçando como a criança que um dia fora. Como eles puderam, murmurou entre lágrimas. Meu próprio pai e minha esposa, planejando matar minha mãe, mentindo para mim, envolvendo minha filha. Não sei, meu filho, respondi, afagando seus cabelos. A ganância e a obsessão fazem pessoas tomarem caminhos terríveis. Ficamos assim por longos minutos, até que seus soluços diminuíram. Quando finalmente se afastou, vi em seus olhos vermelhos uma determinação que me lembrou o menino persistente que ele sempre fora. O que acontece agora? Perguntou, enxugando o rosto com as mãos. Eles serão indiciados formalmente. Com as provas que temos, é provável que seja oferecida uma denúncia por tentativa de homicídio qualificado. A pena pode chegar a 20 anos. Gabriel assentiu lentamente. E Júlia?
Legalmente, o que acontece com ela? Como pai, você tem a guarda automática na ausência da mãe. Dr. Maurício já preparou toda a documentação necessária para garantir seus direitos parentais plenos. Não sei se consigo criar uma criança sozinho, trabalhando o dia todo no banco. Você não está sozinho, Gabriel, disse, segurando suas mãos novamente. Nunca estará. Estou aqui, e sempre estarei, para vocês dois. Naquela noite, depois que Gabriel foi buscar Júlia na casa da amiguinha, onde havia deixado para vir ao jantar, preparamos juntos o quarto de hóspedes para eles ficarem. Expliquei a Júlia, de forma simplificada, que a mamãe e o vovô Antônio haviam feito algo errado e precisariam ficar longe por um tempo. Como um castigo? Ela perguntou com a lógica direta das crianças. Sim, querida, como um castigo, respondi, sentindo o peso das palavras. E eles vão voltar? Troquei um olhar com Gabriel, que estava sentado na beirada da cama. Não sabemos, meu amor. Ele respondeu honestamente. Mas o importante é que a vovó e o papai estão aqui. E nós te amamos muito. Você não vai mais fazer uma viagem longa, vovó? Ela perguntou, seus olhinhos fixos em mim. Não, Júlia. Vovó não vai a lugar nenhum. Prometo. Ela sorriu, aparentemente satisfeita com a resposta, e abraçou seu ursinho de pelúcia. A inocência infantil às vezes é uma bênção. Ela aceitou a mudança em sua vida com uma adaptabilidade que nós, adultos, raramente conseguimos. As semanas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, audiências e decisões difíceis. Gabriel pediu licença no banco para lidar com a situação e passou a morar definitivamente comigo, transformando o quarto de hóspedes em um espaço colorido e acolhedor para Júlia. Lentamente, começamos a estabelecer uma nova rotina, os três juntos. A mídia local, obviamente, teve um dia de campo com a história. Contadora aposentada desmascara complô de assassinato envolvendo o próprio marido e a nora. Foi manchete por dias. Tivemos que lidar com repórteres curiosos, vizinhos bisbilhoteiros e o inevitável falatório da pequena Ribeirão das Flores. Mas juntos, como família, conseguimos superar. O processo judicial seguiu seu curso. Antônio, aconselhado por seu advogado, optou por confessar em troca de uma redução na pena. Débora, por outro lado, continuou negando até o fim, tentando colocar toda a culpa nele. As evidências, no entanto, eram irrefutáveis. 3 meses após aquela noite fatídica, recebi uma carta na prisão. Era de Antônio, escrita com aquela caligrafia tremida que eu conhecia tão bem. Sara, dizia a carta, sei que nada do que eu disser pode apagar o que fiz ou reparar o mal que causei a você e ao nosso filho. Não estou pedindo perdão, pois sei que não o mereço. Apenas quero que saiba que, nos momentos de lucidez que tenho aqui, entre essas paredes, me pergunto como pude me desviar tanto do homem que um dia fui, do homem que você amou. A ganância e a luxúria me cegaram, me transformaram em um monstro que não reconheço. Espero que você, Gabriel e Júlia encontrem paz e felicidade, mesmo após tudo que fiz. Antônio. Li a carta uma vez e a guardei em uma gaveta. Talvez um dia, quando a ferida não estivesse tão aberta, eu pudesse sentir algo além da mágoa e da decepção, mas não naquele momento. Débora recebeu uma sentença de 18 anos por tentativa de homicídio qualificado, conspiração e uso indevido de informações privilegiadas. Antônio, devido à confissão e colaboração, foi condenado a 12 anos. Gabriel iniciou o processo de divórcio, que foi concedido rapidamente dadas as circunstâncias excepcionais. Quanto a nós, a vida seguiu um curso que nunca imaginei aos 67 anos. Gabriel, eventualmente, retornou ao trabalho, mas com um horário mais flexível que lhe permitia estar presente na vida de Júlia. Eu voltei a dar algumas consultorias de contabilidade em casa, recebendo clientes na sala que antes era o escritório de Antônio. 6 meses depois daquela noite, celebramos meu aniversário de 68 anos, o mesmo que deveria ter sido meu último. Foi uma festa simples no jardim de casa, com bolo de chocolate, o favorito de Júlia, balões coloridos e a presença de pessoas que realmente se importavam. Fina veio de Belo Horizonte com seu marido, Dr. Maurício e sua esposa compareceram.
Alguns velhos amigos do bairro trouxeram presentes e abraços sinceros. Sentada naquele jardim, observando Júlia correr atrás de bolhas de sabão que Gabriel soprava, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. A traição de Antônio e Débora havia despedaçado a vida que eu conhecia, mas das ruínas estava surgindo algo novo, talvez até mais valioso. Uma semana depois, Gabriel me surpreendeu ao chegar em casa com uma pilha de folhetos de cursos para a terceira idade. "O que é isso?" perguntei, ajustando os óculos para ler melhor. "Opções, mãe", ele respondeu com um sorriso. "Pintura, dança, fotografia, literatura. Achei que você poderia se interessar por alguma coisa nova." Folhei os papéis, sentindo uma curiosidade que não experimentava há anos. "Por que isso agora?" "Porque você ganhou uma segunda chance na vida", respondeu simplesmente. "E acho que deveria aproveitá-la ao máximo." Escolhi o curso de fotografia, algo que sempre me interessou, mas nunca tive tempo de explorar durante minha vida profissional agitada. Nas aulas, conheci outras pessoas da minha idade, algumas com histórias tão ou mais complexas que a minha. Formamos um pequeno grupo que se reunia semanalmente para praticar, compartilhar experiências e, eventualmente, apenas conversar sobre a vida. Um ano após o evento que quase encerrou minha vida, organizei uma exposição de fotografias no centro comunitário local. Recomeços, intitulei, apresentando imagens que capturavam momentos de renovação. Uma flor brotando entre rachaduras no concreto, uma casa antiga sendo reformada, o sorriso de Júlia em seu primeiro dia na escola nova. Gabriel estava ao meu lado durante a exposição, orgulhoso e solidário como sempre. Júlia corria entre os convidados, explicando as fotos da vovó com o entusiasmo exagerado de uma criança de 7 anos. Observando aquela cena, percebi que havia encontrado um propósito que nunca esperava ter nessa fase da vida. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo como aquela descoberta terrível acabou se tornando um ponto de virada em minha existência. Perdi um marido de 45 anos, mas ganhei uma vida autêntica. Descobri uma força que não sabia que possuía. Desenvolvi talentos adormecidos. Fortaleci laços genuínos com pessoas que realmente me valorizam. Gabriel encontrou um novo amor recentemente, uma professora gentil chamada Mariana, que trata Júlia com o carinho de uma mãe e me respeita como a matriarca da família. Júlia está crescendo saudável e feliz, sem carregar os traumas que poderiam ter resultado daquela situação. Quanto a mim, transformei a Casa do Jardim das Acácias em um pequeno centro de convivência para idosos, onde oferecemos cursos, atividades e, principalmente, companhia para pessoas que, como eu, descobriram que a vida após os 60 pode ser um novo começo, não um fim. Às vezes ainda recebo cartas de Antônio. Algumas eu leio, outras não. Débora nunca mais tentou contato. Ouvi dizer que ela estuda direito na prisão, provavelmente planejando alguma estratégia para reduzir sua pena. Não importa mais. Eles pertencem a um capítulo encerrado da minha história. O que me marcou mais profundamente nessa jornada não foi a traição ou a maldade que descobri, mas sim a capacidade de reinvenção que não sabia que possuía. Aos 67 anos, quando muitos esperam apenas a quietude dos últimos anos, eu estava apenas começando a descobrir quem realmente era. Aqueles que planejaram meu fim acabaram me proporcionando um novo começo. Eles me subestimaram, achando que seria uma vítima fácil, uma idosa ingênua que poderiam enganar e eliminar sem consequências. Não contavam com a força de uma mulher que passou a vida inteira observando, aprendendo, crescendo em silêncio. Hoje, quando alguém me pergunta como superei tudo aquilo, respondo com uma frase que se tornou meu lema. A idade nos traz rugas no rosto, mas só nós decidimos se teremos rugas na alma. A vida pode nos surpreender com traições inimagináveis, mas também pode nos presentear com recomeços extraordinários. Não importa a idade. Basta termos a coragem de enxergar além da dor, de transformar o veneno que nos oferecem em remédio para nossa própria cura. Esta é minha história, um testemunho de que nunca é tarde para descobrirmos nossa própria força, para reconstruirmos nossa vida, para transformarmos a maior traição em nossa maior vitória. E você? O que faria no meu lugar?
6 meses se passaram desde aquela noite. Antônio e Débora estão respondendo a processo por tentativa de homicídio premeditado. Meu filho Gabriel está aos poucos reconstruindo sua vida, focando em ser um pai presente para Júlia, que agora mora comigo durante a semana. Transformei minha casa em um pequeno centro comunitário onde idosos da vizinhança vêm jogar cartas, fazer artesanato e, principalmente, compartilhar histórias. Porque se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que nossas histórias são nossa maior força. Quando reflito sobre tudo o que aconteceu, ainda sinto um aperto no peito. Como é possível que 2 pessoas que eu amava e confiava pudessem planejar minha morte com tanta frieza? Como é possível que meu marido de 45 anos e minha nora, mãe da minha netinha, conspirassem para me envenenar com uma sobremesa chamada Morango do Amor no dia do meu aniversário? A resposta, infelizmente, é simples e dolorosa. Ganância. Eles queriam minha casa, minhas economias, tudo que construí ao longo de décadas de trabalho honesto, mas cometeram um erro fatal. Subestimaram uma senhora de 67 anos, achando que seria fácil me manipular e eliminar. Não contavam que aquela contadora aposentada de Ribeirão das Flores, interior de Minas Gerais, teria a perspicácia para perceber os sinais, a coragem para investigar e a determinação para montar uma armadilha perfeita. Não imaginavam que, ao invés de me tornar vítima, eu me transformaria em protagonista da minha própria história de justiça. O processo judicial segue seu curso. Antônio optou por confessar em troca de redução na pena. Débora, sempre manipuladora, continua tentando colocar toda a culpa nele. As evidências, no entanto, são irrefutáveis. As gravações daquela noite, quando gritaram desesperados para que eu não comesse a sobremesa, são a prova mais contundente de suas intenções homicidas. Gabriel obteve o divórcio rapidamente, dadas as circunstâncias excepcionais, e tem a guarda total de Júlia, minha netinha, com a resiliência admirável das crianças. Está se adaptando bem à nova realidade. Nas primeiras semanas, ela perguntava frequentemente pela mãe, mas aos poucos foi entendendo, à sua maneira, que algumas pessoas precisam ficar longe quando fazem coisas muito erradas. Nosso lar, antes palco de traição e planos sombrios, agora está cheio de vida novamente. Gabriel reformou o antigo escritório de Antônio, transformando-o em um quarto colorido para Júlia. Eu voltei a dar consultorias de contabilidade para alguns clientes antigos, mais para manter a mente ativa do que por necessidade financeira. Nas tardes de terça e quinta, abro minha casa para o Círculo de Histórias, um grupo de idosos do bairro que vem compartilhar experiências, jogar dominó e, principalmente, sentir que ainda são importantes, que suas vidas e memórias têm valor. Foi uma forma que encontrei de transformar minha dor em algo construtivo. Há 2 semanas, recebi uma carta de Antônio da prisão. Ele não pedia perdão, pois sabia que seria impossível, mas expressava um arrependimento que pareceu sincero. Não respondi. Talvez um dia, quando a ferida não estiver tão aberta, eu consiga encontrar algum tipo de paz em relação ao homem que compartilhou quase 5 décadas da minha vida. Mas não agora. Débora, por outro lado, nunca tentou contato. Através do advogado dela, soube que está estudando direito na prisão e tentando todos os recursos possíveis para reduzir sua pena. A ambição que a levou a conspirar contra mim continua viva, apenas redirecionada. Júlia pergunta pela mãe ocasionalmente, e Gabriel responde com honestidade, mas sem detalhes que possam traumatizá-la. Quando for mais velha, ela entenderá toda a história. No mês passado, celebramos meu aniversário de 68 anos, o mesmo que deveria ter sido meu último. Foi uma festa simples no jardim, apenas com pessoas que realmente se importam conosco. Enquanto soprava as velas, cercada por rostos sorridentes e sinceros, percebi a ironia. O dia que havia sido planejado para ser meu fim, tornou-se um verdadeiro recomeço. Aos 67 anos, quando muitos esperam apenas a quietude dos últimos anos, eu estava apenas começando a descobrir minha própria força. A traição que deveria me destruir acabou me libertando de um casamento falso e me proporcionando uma conexão mais profunda com meu filho e minha neta. Os momentos mais escuros revelaram quem realmente está ao nosso lado quando mais precisamos.
Hoje, quando alguém me pergunta como consegui superar tudo isso, respondo com uma frase que se tornou meu lema: a idade nos traz rugas no rosto, mas só nós decidimos se teremos rugas na alma. Esta é minha história, um testemunho de que nunca é tarde para descobrirmos nossa própria força, para reconstruirmos nossa vida, para transformarmos a maior traição em nossa maior vitória. E talvez, mais importante, um lembrete de que devemos confiar em nossa intuição, aquela voz interior que nos alerta quando algo não está certo, mesmo quando todos ao redor dizem que estamos imaginando coisas. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição é um incentivo para que eu continue compartilhando não apenas minha história, mas também as histórias de tantas outras mulheres que enfrentaram situações inimagináveis e saíram fortalecidas. Nos comentários, gostaria muito de saber: o que você faria no meu lugar? Teria a mesma coragem de investigar ou teria confrontado os dois imediatamente? Como lidaria com a dor da traição vinda das pessoas mais próximas? Sua opinião é extremamente importante para mim e para todos que acompanham este canal. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por momentos difíceis e precise de inspiração para seguir em frente. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos, que outras pessoas já passaram por tempestades semelhantes e conseguiram encontrar a luz do outro lado. E se este conteúdo te impactou, considere fazer uma contribuição no Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais histórias como esta diariamente. Produzir estes vídeos demanda tempo, pesquisa e dedicação. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar este trabalho que toca tantos corações. Deu muito trabalho produzir este vídeo. Cada detalhe foi pensado com carinho para trazer essa história até você da forma mais autêntica possível. Se você chegou até aqui, já demonstrou que tem um coração atento e compassivo. Exatamente o tipo de pessoa que queremos em nossa comunidade. Temos outros vídeos no canal com histórias igualmente impactantes. Mulheres que superaram relacionamentos abusivos, pessoas que reconstruíram suas vidas após perdas devastadoras, idosos que encontraram propósito quando todos diziam que era tarde demais. Navegue pelo nosso conteúdo e encontre inspiração para seus próprios desafios. Lembre-se sempre, não importa sua idade, sua situação ou seu passado, você sempre tem a possibilidade de reescrever sua história. Eu reescrevi a minha aos 67 anos, quando achavam que meu capítulo final já estava determinado. E você, está pronto para ser o protagonista da sua própria vida? Porque é disso que trata o canal Vovó Lembrou. De pessoas comuns que se recusaram a ser apenas coadjuvantes ou pior, vítimas nas histórias que outros tentaram escrever para elas. Volto na próxima semana com mais uma história que vai tocar seu coração e, quem sabe, mudar sua perspectiva sobre a vida. Até lá, cuide-se, confie na sua intuição e lembre-se, a idade pode trazer rugas ao rosto, mas só nós decidimos se teremos rugas na alma. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte desta comunidade. Obrigada por me permitir transformar minha dor em algo que possa inspirar outras pessoas.